Estamos no momento mais decisivo para o Botafogo no ano, e eu vou falar para vocês o motivo deste momento ser o mais decisivo e tudo que está em jogo para a continuidade da temporada. Além disso, vamos falar também sobre, obviamente, reforços, que é o ponto principal aqui que vamos comentar. Vamos falar ainda sobre empréstimos, quem deve sair, quem deve chegar e por que é o momento decisivo para o Botafogo, tanto também na Sul-Americana quanto no Brasileirão. Então vem comigo, porque está começando mais o Jantar do Fogão. Vai deixando o like. Jantar do Fogão. Salve, salve, Fogão! Como você tá? Tudo bem? Meu nome é Gabriel, é um prazer estar aqui em mais um dia com vocês para deixar você atualizado sobre o nosso Botafogo. Você sabe, é muito importante o seu voto lá no iBest, estamos participando do iBest, então vota lá na gente. Já vamos falar aqui sobre as principais notícias, vou começar a explicar toda a situação importante, mas também é decisivo aí a questão do iBest. Estamos na semana mais importante, assim como o Botafogo que tá no mês ali mais importante, a gente tá na semana, porque é a última semana da votação no iBest. Então, vota na gente, tá? É só clicar no link aí na descrição e ajude a gente a levar o glorioso para essa premiação, valeu? Bom, dado o recadinho inicial, eu queria falar para vocês sobre a situação do glorioso neste momento, tá? E, cara, eu queria explicar por que é o momento decisivo da temporada para o nosso Botafogo, tá bom? Bom, vamos começar falando aqui sobre alguns jogadores que devem deixar o Botafogo e também alguns que podem chegar. Na verdade, eu queria focar em um que pode chegar. Eu queria começar falando sobre o Wallace Davi. Pois é, o Wallace Davi, ele que é o jogador que veio em troca do Savarino, a troca feita aí do Botafogo com o Fluminense, né? Além do dinheiro, é claro que o Botafogo ganhou. E o Botafogo, ele busca o empréstimo para esse jogador, tá bom? O Botafogo busca emprestar o Wallace Davi para ele ter maior minutagem. No caso do Wallace Davi, não é porque ele vai sair do clube ou porque o Botafogo não tem interesse por ele, não é nada disso. Na verdade, o Botafogo está buscando um empréstimo para ele ter maior minutagem. Ele teve apenas 2 jogos aí como profissional, tanto no Fluminense quanto no Botafogo ali, né? Juntando os dois. Então, realmente, ele tem muito pouca rodagem aí. Ele que é uma joia de uma base forte, que é a base do nosso rival das Laranjeiras. Ele tem apenas 19 anos, já recebeu algumas sondagens. Então, o Botafogo quer sim dar aí uma rodagem maior pro Wallace Davi. Então, o Wallace Davi deve ser um jogador que vai deixar o Botafogo, que vai ser aí emprestado, tá? Que vai ser aí emprestado pelo Botafogo a outro clube para que ele consiga aí ter maior minutagem. Falando um pouquinho de outro jogador que deve aí deixar o Botafogo, mas esse não é em relação ao empréstimo, esse é em relação a realmente deixar o clube, porque está pesando muito a questão salarial dele, principalmente. Senão, acho que ele estaria até tendo mais chances se não fosse a questão salarial. Mas como ele é um jogador de um custo muito alto, de um custo realmente complicado para o Botafogo, ele deve deixar o clube. O Joaquim Correia, ele que está encaminhado, inclusive, para o Estudiantes, que sonha com a contratação dele, estava com o transfer ban da FIFA, e acho que eles estão conseguindo resolver a situação. E o Botafogo deve negociar com o Estudiantes, mas ainda algumas coisas estão pendentes. Então o Botafogo depende que o Estudiantes corra com esse processo para conseguir negociar o jogador. Então assim, cara, vamos ver. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Vamos ver que quando o Botafogo vai conseguir negociar o atleta, como vai ser essa negociação, porque realmente ele é um cara que pesa, o salário dele passa de 1 milhão, tá? Então pesa muito na folha do Botafogo. O Botafogo precisa abrir a folha porque está em recuperação judicial, mas tem que esperar, fica dependente aí do Estudiantes. Então agora é aguardar. Esses são 2 jogadores que devem sair, né, nas próximas semanas, mas o Botafogo precisa esperar. E agora falando de um jogador que deve chegar, mas na verdade deve chegar um jogador da posição dele, porque ele tá com uma negociação complicada. É claro que eu não posso deixar de atualizar vocês sobre o Mbemba, que é um zagueiraço, é um cara que é um extra classe, na minha opinião, tá? Não é um cara muito craque, absurdo, mas é um jogador que é acima da média. Mas ele, por isso, tem diversas propostas do exterior. Então, o Mbemba, que seria a cara aí da zaga do Botafogo, que o Botafogo estava tentando convencer ele a vir ao Brasil, tá cada vez mais distante, porque ele tem propostas, inclusive, da Arábia Saudita, da MLS, de ligas que pagam muito bem, tá? Então o Botafogo pode acabar não contando com esse jogador. E assim, cara, na minha opinião, quando começa a ficar complicado,
quando começa a ter outros clubes, a meio que começar a se formar um leilão, mesmo que seja involuntário ali, um clube quer pagar mais e tudo mais, eu já começo a ficar desgostoso em relação à contratação do atleta. Eu acho melhor o Botafogo, às vezes, procurar outro jogador. Tem ali até na mesma notícia a questão do Nathan Silva, que também briga com o Vasco, mas não é prioridade do Botafogo, né? O zagueiro aí que tava no Pumas do México. Então, assim, cara, já que o Mbemba tá dificultando, tá aí vários clubes correndo atrás, talvez não seja interessante o Botafogo entrar em nenhum tipo de leilão e seja interessante acabar buscando um zagueiro mais palpável, até porque, cara, chegaram reforços pra zaga, o Ferrarese tá aí ainda, o Justino começou a jogar bem, né? Começou não, ele sempre jogou bem, né? Mas começou a jogar bem pelos profissionais, né? Ele era junior, então também tem aí a volta do Pantaleão, então assim, é muito interessante essa manutenção do elenco, principalmente usando a base. Então a zaga não tá mais caótica, a zaga não tá precisando absurdamente, né? Precisa de mais um cara. Então o Botafogo pode viver com calma esse cara. É claro que tem aí o período da janela, né? Então a gente fica esperando, mas não precisa também sair correndo, né? Desesperado e tudo mais. Então, bom, por enquanto, são essas as atualizações em relação à zaga e jogadores, né? É claro que o Botafogo monitora mais jogadores, não estamos só falando do Mbemba aqui, tem vários outros jogadores que o Botafogo monitora, mas agora a gente tem que aguardar esse ano dos próximos capítulos. E eu quero explicar pra vocês por que esse é o mês mais decisivo do ano do Botafogo, mas antes é claro que eu vou dar a dica pra vocês aqui da BMF Camisas, parceira aqui do Fogão do Meu Coração, você que busca uma camisa retrô, uma camisa de qualidade, uma camisa que entrega não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro. Camisa aí do Botafogo, tem de vários anos, tem da Conmebol, tem de 95, tem camisas retrôs também do Brasil, 2002, 94, tem de todos os clubes, então vai lá no site da BMF, fala com eles lá no WhatsApp, que você pode escolher sua camisa que entrega aí pra todo o Brasil e todo mundo, valeu? Então, tá aí, BMF Camisas. Bom, dado esse recadinho, eu quero explicar pra vocês, cara, o porquê é o momento que o Botafogo tem aqui para o momento principal do ano que o Botafogo tem para ditar o restante da temporada e até mesmo o início do ano que vem, tá bom? Bom, o Glorioso, ele tá num ano decisivo, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileirão, tá? Falando aí da Sul-Americana, a gente teve um confronto com o Cienciano, um clube que, cara, que tirou o Lanús, que era aí provável adversário do Botafogo. Eles chegaram a ganhar do Lanús, chegou a ganhar, cara, por 2-0 em casa e perdeu por 4-0 lá. Então, realmente, cara, o Cienciano é um clube difícil, é um clube complicado de se enfrentar, principalmente fora de casa. Então, assim, o Botafogo tem que ficar com a atenção redobrada. A nossa sorte é que a gente enfrenta os caras, né? A gente enfrenta os caras depois do Newton Santos, o segundo jogo do Newton Santos. Então a gente já chega no Newton Santos sabendo, né, sabendo qual resultado a gente deve fazer. Então assim, é jogar fora de casa, é tentar ali empatar, se perder de pouco, entendeu? Também tem uma questão política no Peru que tá acontecendo, que talvez o jogo não aconteça nem na altitude, tá? Então assim, depende muito, tá? Depende muito de situação política e tudo mais, talvez a gente tenha uma vantagem. O time do Cienciano não é um time tão bom assim, é um time que enfrentou dificuldades aí pra vencer, pra passar o Lanús, mas a gente tem que ficar com a atenção redobrada se esse jogo realmente acontecer na altitude. E esse é um confronto decisivo pra gente ir pra Sul-Americana, tentar chegar na final da Sul-Americana. A Sul-Americana, cara, que assim, está palpável pro Botafogo. Palpável pro Botafogo. O Botafogo pegou um lado ali que tem clubes que são difíceis, obviamente, mas nenhum clube ali, assim, absurdo que o Botafogo não consiga desempenhar um melhor futebol, tá? O Botafogo, ele tem aí a possibilidade, né, de vencer, de chegar ali numa final facilmente. Facilmente é forte, né, falar facilmente, mas assim, tem a possibilidade de chegar numa final enfrentando aí clubes num chaveamento mais tranquilo, tá? Pra vocês terem uma ideia, até abrir aqui o Globo Esporte, o chaveamento do Botafogo tá ali, ó. Vai pegar o Cienciano, depois pega o Tigres ali, ou o City Torque, que é um time chato, City Torque, mas também são times fora do Brasil. E aí só na semifinal que a gente poderia pegar um brasileiro. E ali, dos brasileiros ali, são times, assim, tirando o Galo, que tá... E o Bragantino, que são mais fortes, o Santos não tá tão bem. Então, assim, é possível, é bem possível. E aí, só numa final que a gente poderia pegar um River ou um Boca, entendeu? Ou um próprio São Paulo. Então, assim, a gente tá num lado aqui que, na minha opinião, é mais fácil. E o Botafogo precisa muito aí avançar da Sul-Americana. Outro motivo
porque esse é um momento chave pro Botafogo, é porque também a gente começa a engatar aí no Brasileiro jogos muito importantes, tá? Entre eles, vamos pegar aí um clássico, né? Temos já o Fluminense aí no estádio Newton Santos, jogo que a torcida tem que se fazer presente, tem aí que estar apoiando o time, e depois a gente vai pegar uma sequência, cara, eu separei aqui na minha colinha, que é uma sequência que é a seguinte, ó, a gente pega Atlético Paranaense, que tá lá em cima, e Flamengo, tá bom? Então, assim, o Botafogo vai pegar Fluminense, Flamengo e Atlético Paranaense, 2 clássicos e um time que tá na parte de cima da tabela. Então, se o Botafogo conseguir engatar uma sequência boa aí nesses jogos, vamos nos consolidar no G5. Então, o mês já começa decisivo nessas 2 competições. E agora, falando em mercado da bola, cara, a janela de transferências, ela está aberta e vai acabar aí no final do mês, aproximadamente. Então, o Botafogo vai decidir se o Danilo vai sair ou não, vai decidir se vai conseguir vender o Tuco Correia ou não, e vai definir que jogadores vai trazer. Um zagueiro é certo, beleza, o zagueiro tá sondando aí, tá tentando o Mbembe e tal. Beleza, um zagueiro vem, mas aí, precisa de um ponta, precisa de um meia, então também é um momento crucial pro Botafogo buscar esses jogadores no mercado, tá? Se o Santos sair, a gente vai ficar com o armador ali, o Montoro e o Barreira apenas no elenco, não tem que buscar alguém, um ponta mais habilidoso, tem o Vidalba, tem o Júnior Santos, mas são jogadores mais físicos ali, que talvez seja melhor entrar no segundo tempo, o Júnior Santos vai voltar de lesão ainda, não é melhor ter um jogador mais habilidoso, que consiga quebrar linhas, o Botafogo monitora alguns pontas, não mandou uma proposta ainda, mas monitora, então o Botafogo tem que decidir, um zagueiro deve chegar, né, tem negociações aí, o Botafogo tá forçando um zagueiro, mas e um ponta, um volante, caso o Danilo saia, principalmente um armador, será que não é necessário? Então o Botafogo tem aí até o final do mês para decidir isso. E para finalizar, o motivo também desse mês ser decisivo, né? Eu falei aqui do Brasileirão, da Sul-Americana, da situação de mercado, é a questão da GDA. O contrato tem que ser assinado neste mês. Né, existe a expectativa, não é que tem que ser, mas existe uma expectativa alta para que seja assinado o mais rápido possível. A GDA teve algumas vitórias judiciais, o Textor teve derrotas, né, judiciais, então tudo encaminha para que o Gabriel de Alba venha ao estádio Newton Santos. Ele deve comparecer no dia 20 de agosto, no jogo de volta contra o Cienciano, e, cara, já tudo encaminha para esse contrato ser assinado logo. Então, é o mês, literalmente, do ano do Botafogo. É o mês que vai definir a nova vida do Botafogo e como a gente vai se portar para a continuidade, não só dessa temporada, mas também para o ano que vem. Então, temos situações inadiáveis e que vão ser definidas aí nos próximos dias. Situação do Sul-Americano, situação do Brasileiro, tá? Brasileiro em relação a brigar pelo G6, Sul-Americano em relação a brigar por um título, tá? Contratações, zagueiro, prioridade, mas também talvez dependendo de um ponta, de um volante, de um meia, mais alguma oportunidade no mercado. Quem vai sair ou não do clube? Danilo vai sair, Tuco vai sair, o Wallace também vai ser emprestado. Então, definições também no elenco, além das competições, e principalmente na situação social do Botafogo, na situação contratual do Botafogo. A GDA vai assinar, tem que assinar, o Gabriel de Alba vai vir conhecer. Então, um mês decisivo, um mês de muitos acontecimentos. Então, a gente tem que aguardar aí que vai ser um mês histórico do Botafogo e torcer pra tudo dar certo. Bom, gente, vou ficando por aqui. Deixa aqui sua opinião sobre isso tudo que eu falei, tá bom? Esse panorama geral do mês decisivo, as situações dos campeonatos, os reforços, quem deve sair. E eu conto com seu like. Deixa o like também no seu vídeo que ajuda muito o nosso trabalho, valeu? E seu voto lá no iBest. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.